Você já assistiu o filme It, a Coisa? À primeira vista, ele parece apenas mais um filme de terror. Mas quando olhamos com atenção, percebemos algo muito mais profundo, uma poderosa alegoria espiritual. It não é apenas sobre um palhaço assassino. A história fala de uma entidade cósmica antiga que teria chegado à Terra há milhões de anos, caindo como um asteroide. Sua verdadeira forma é monstruosa, mas ela escolhe se apresentar como um palhaço, uma máscara amigável, colorida e aparentemente inofensiva. Essa cena relatada na série Bem-vindo a Derry nos faz lembrar das palavras de Cristo quando falava a respeito do diabo. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Assim como o It cai do espaço e se esconde por trás de um disfarce, a Bíblia nos ensina que o mal raramente se revela como aquilo que de fato é, pois ela mesma diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O palhaço é apenas a máscara, o terror real está por trás. E é exatamente assim que o inimigo age no mundo espiritual. Nesse vídeo te apresento 5 lições que o filme nos ensina. Primeira, a armadilha do medo. A Bíblia afirma em Provérbios 29, 25: o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O medo não é neutro, ele é uma armadilha espiritual. No filme, Pennywise, o palhaço, cria ilusões personalizadas. Ele estuda cada criança, conhece seus traumas, suas feridas e seus temores mais profundos. Então, assume exatamente a forma do medo delas. Espiritualmente, o inimigo faz o mesmo. Se você teme a perda, ele se manifesta como um abandono. Se teme a doença, ele se manifesta como diagnóstico. Se teme a rejeição, ele se manifesta como solidão. O laço do medo prende, paralisa e rouba a liberdade de caminhar com Deus. É por isso que a palavra de Deus repetidas vezes afirma: não temas. Segunda lição: o medo também é um espírito. No universo de Stephen King, Pennywise não é apenas um palhaço. É um ser metamorfo que se alimenta do pavor. Ele ataca na maioria das vezes com a arquitetura do terror pessoal. Ele assume a forma daquilo que mais nos assusta, porque o seu poder é diretamente proporcional à nossa crença nas suas ilusões. Se você acredita na forma que ele assume, você entrega a ele as chaves do seu destino. Mas contrapondo-se ao caos de Pennywise, o filme também traz a figura do Maturin, a tartaruga, uma entidade milenar que na obra do autor representa a criação, a ordem e a bondade. Enquanto o palhaço é o grito do medo, a tartaruga é o silêncio da verdade. Ela é representada como uma criação que existiu muito antes da entidade maligna chegar à Terra. A nossa vida não é diferente, pois Deus conhece a arquitetura da nossa alma e sabe que o medo é a fechadura que a manipulação espiritual tenta girar. É o portal por onde o inimigo entra sem pedir licença para sussurrar que a coisa é maior que o Criador. No entanto, Paulo nos entrega a chave de proteção, como está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Assim como as crianças de Derry, muitas vezes nos vemos diante de projeções espirituais, sussurros de escassez, de solidão ou de condenação. O medo é esse espírito estranho e invasivo que tenta sequestrar nossa imaginação e a nossa paz. De forma semelhante ao filme, onde há cenas em que as pessoas ficam paralisadas ao olharem para a ameaça do palhaço, o inimigo das nossas almas deseja que estejamos paralisados com a aparência de seus ataques, mas a Bíblia nos chama a fitar os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O inimigo quer que você acredite que o seu medo é a única realidade, mas à luz do poder de Deus, descobrimos que estamos firmados sobre uma rocha muito mais antiga e poderosa que qualquer mal que tente nos derrubar. Quando você para de validar a ilusão do palhaço, ele perde o direito de existir no seu cenário. Ele é um espírito estranho e invasivo que tenta dominar a nossa mente. Terceira lição. Um dos ensinamentos mais fortes de It é este: que sozinhas as crianças são mais vulneráveis, mas juntas elas vencem.
As crianças pertencem a um grupo chamado de Clube dos Perdedores. No filme, elas são marginalizadas, desprezadas, ridicularizadas. Elas são vistas como fracas, deslocadas, indesejadas, sofrem bullying e se unem para enfrentar a entidade maligna que incorporou o palhaço dançarino Pennywise. De maneira semelhante, Deus nunca edificou sua obra sobre os fortes aos olhos do mundo. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 e 28. Esse não é apenas um retrato do filme, é também um retrato da igreja ao longo da história. Paulo descreve a igreja exatamente assim. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. O mundo chama de fracos aqueles que Deus escolhe, mas é justamente na comunhão que está a vitória. Jesus assim declarou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O inimigo, sabendo disso, consciente dessa verdade, tenta romper a comunhão, porque entende que é na união que somos mais fortes, pois somos o corpo de Cristo, constituído de várias partes, umas dependentes umas das outras. Quarta lição: a cegueira do pecado. Um dos aspectos mais perturbadores do filme é o comportamento dos adultos. A maioria dos adultos em Derry age como se não visse os perigos, desaparecimentos e a violência que ocorrem na cidade. Eles ignoram o comportamento estranho, o bullying severo e até os sinais óbvios de perigo envolvendo as crianças. Eles veem, mas não percebem, ouvem, mas não reagem, sabem, mas se calam. Isso acontece por 2 fatores, uma influência sobrenatural e uma apatia moral coletiva. O comportamento apático é influenciado sobretudo pela entidade que controla psicologicamente a cidade, fazendo com que os adultos ignorem o mal e não ajudem as vítimas, fazendo com que eventos traumáticos sejam apagados da memória. Quando as crianças crescem e deixam a cidade, esquecem de tudo. Espiritualmente, isso é o efeito do pecado. A Bíblia nos diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O pecado, muitas vezes influenciado pelo inimigo, não destrói de uma vez. Ele vai cegando aos poucos, normalizando o absurdo, tornando o mal aceitável. Em It, percebemos também um retrato simbólico daquilo que a Escritura afirma, que o mundo jaz sob a influência do mal. A palavra de Deus diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E toda a sociedade que se cala diante do mal se torna participante dele, tendo, assim, como a palavra declara, cauterizada a própria consciência, e a consequência disso é o que o mal deixa de chocar e o erro passa a ser normalizado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte esta moral, relacional e, por fim, espiritual. Quinta lição: o inimigo não desiste. No filme, Pennywise aparece a cada 27 anos. Esse ciclo permite que ele se alimente do medo, hiberne e espere que uma nova geração cresça sem memória do terror. Da mesma forma, a Bíblia declara que a ação do inimigo de nossas almas não é aleatória, mas estratégica. A Bíblia descreve que essa mesma tática foi usada no livro de Lucas, que assim afirma: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Isso confirma que o inimigo não desiste de tentar nos destruir. Ele espera, ele observa e retorna quando percebe quando nós baixamos a guarda. Por isso a palavra de Deus nos exorta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. No clímax do filme,
os personagens finalmente compreendem uma verdade decisiva. Pennywise só é grande enquanto o medo governa. Enquanto eles fogem, ele cresce. Enquanto acreditam na ilusão, ela domina. Mas quando decidem enfrentá-lo juntos, com coragem, o monstro encolhe, perde força e revela sua fragilidade. Essa cena traduz uma realidade espiritual profunda. O medo é uma das principais armas do inimigo. A mentira o sustenta. O isolamento o fortalece. Contudo, quando há discernimento espiritual, comunhão e confiança em Deus, o poder do mal é exposto e enfraquecido. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é meramente emocional ou humana, mas espiritual. A palavra declara: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, não vencemos esse combate com força humana, argumentos carnais ou estratégias naturais. O apóstolo Paulo nos lembra: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ao longo desta reflexão, aprendemos que o inimigo age por meio do medo, do engano, da cegueira do pecado e do isolamento, que ele espera o momento oportuno e que o pecado não destrói apenas indivíduos, mas corrói lentamente famílias, cidades e sociedades inteiras. Mas também aprendemos que Deus nos chamou para resistir, não sozinhos, mas como corpo, não na ilusão, mas firmados na verdade, não no medo, mas com o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Hoje a pergunta é: qual tem sido o Pennywise que tenta te paralisar? Qual medo disfarçado de verdade tem tentado governar a sua mente? Lembre-se, quem confia no Senhor está seguro, e quando estamos revestidos da armadura de Deus, nenhuma estratégia do inimigo permanece de pé. A batalha é espiritual, mas a vitória pertence a nós, e isso é declarado a nosso favor, como assim diz as Escrituras. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você achou esse vídeo relevante, compartilhe, curta e se inscreva. Deus abençoe você e sua família.